muitos não quiseram seguir Jesus. Queridos, graça e paz, precisamos hoje fazer uma reflexão, porque nós somos muito distraídos. Mesmo que temos já entendido o Evangelho, mesmo que nós já temos uma caminhada aí, né? Graças a Deus, eu louvo o Senhor a cada dia, né? Por ter me revelado a palavra, mas nós precisamos de convicção da palavra. Nós vamos ter uma definição clara e real da nossa nova identidade. E o Senhor Jesus aqui estava agregando pessoas estavam indo até Jesus e Jesus recebia, mas ele percebeu também que alguns queriam continuar na sua prática, no seu jeito, na sua interpretação, na sua forma. E a obra da cruz é nos fazer morrer para nós mesmos. A obra da cruz é para destruir a nossa herança rebelde, perversa, pecaminosa. E agora, Jesus estava mostrando que a salvação que o ser humano precisa não estava na sua tradição, na sua religião, no seu poder aquisitivo ou poder intelectual. Não estava. E eles, preso com as tradições, preso com as suas manias, que a gente é cheio de mania também, e aí a gente fica criticando o outro quando o outro é diferente, né? Às vezes a gente não consegue afinar, né? Marido e mulher, filhos, igreja, liderança, mas Deus sabe fazer isso na gente, né? Pela cruz. Então, Jesus estava mostrando o valor da sua encarnação, quando ele fala: quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é os versos anteriores. E Jesus tratando dessa teologia, dessa salvação, dessa transformação, e alguns não quiseram. Alguns abandonaram Jesus. E a gente é mais ou menos assim, né? Você vai para um trabalho, você não gosta, você abandona, você começa... Eu conheço muita gente que começa uma faculdade, não termina, não é isso que eu quero, começa a segunda, também não é isso que eu quero, a terceira, e já está com 40 anos e não se formou e nada serve. E tem uma turma nova também aí que está muito indecisa. E você é um crente indeciso? Quais são as suas dúvidas, suas convicções? E alguns não querem viver a vida cristã segundo Jesus, que é abrir mão de si mesmo, que é obedecer, que é ter uma vida de oração, de palavra. Como a gente falou no estudo anterior, será que vale a pena seguir Jesus? E nesse texto aqui você vai ver que alguns não quiseram. Eles não entenderam a obra de Cristo, queriam prevalecer, mas diante de Jesus, eles estavam achando que Jesus era como seus líderes da época. Jesus tinha toda a diferença, Jesus faz toda a diferença em nós, né? E aí, amados, Jesus estava mostrando o Deus que quer ser Pai, né? Ele chama Deus de Pai, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Então ganhar a vida de Cristo e viver por Cristo era a proposta dessa mensagem, desse texto bíblico. Será que você entendeu que conhecer a Cristo é viver para o Pai? É obedecer o Pai? É honrar o Pai? É servir o Pai? É ter a direção de Cristo? É Cristo vivendo em você? Transformando o seu caráter, o seu temperamento, as suas esquisitices e as minhas também? E eles queriam viver do jeito deles. Eles acharam que não valeria a pena continuar com Jesus. Eu sei que tem muita gente também que não quer continuar em comunidade, não quer continuar fazendo aquilo que agrada a Deus, quer fazer do seu jeito. E aí Jesus disse então, eles estavam achando que a pregação de Jesus era muito dura. Eles não estavam discernindo, né? Às vezes a gente não discerne as coisas e coloca tudo a perder. E aí a gente precisa avaliar o que Jesus quer nos ensinar. A Bíblia diz que Jesus olhava o íntimo, a intenção, o escondido deles. E eles criticavam. E é um péssimo sinal, né? Pessoas que só criticam, pessoas que não se dispõem a ajudar, a entender, mas ela quer um perfeccionismo, ela quer um modelo que nem ela vive. Então eles estavam criticando Jesus, querendo esconder as suas falcatruas, seus esquemas pessoais e individuais.
Ok? Então, cuidado, o crítico ele sempre tem por trás da crítica, ele sempre tem a segunda carta na manga, né? Que é esconder ele mesmo. A vidraça, o telhado dele é de vidro, mas ele gosta de jogar pedra no telhado do outro, né? Esses discípulos aqui que depois vão embora, eles estão criticando Jesus, a maneira de Jesus, mas eles não tinham nada a oferecer. Eles estavam diante daquele que é o Senhor da vida, a essência da vida. Eles não queriam o senhorio de Jesus. E o senhorio de Jesus é o modelo da cruz, de suportar, de abrir mão, de amar, de servir, de ter vida com o Pai, de ter o cuidado do Pai. E eles estavam cheios deles mesmos. Então, quanto mais o ser humano está cheio de si mesmo, do seu ego, das suas teorias filosofais e até religiosas e pseudo-teológicas, ela é impaciente, ela arruma esquema, ela maltrata, ela não mede palavras. E eles estão aqui diante de Jesus. Só que Jesus vai dizer aqui, né? Eu conheço o coração de vocês. Então não vem com essa conversa. Então, irmãos, coloque sua vida diante de Deus para discernir a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa e ela é perfeita. E nós estamos aqui por conta de Cristo. Ame por conta de Cristo. Cristo, ele amou os inimigos, ele suportou a cruz por amor ao Pai, por amor a mim, a você. Senhor, me ensina a amar a Ti verdadeiramente, de tal maneira que eu possa amar as pessoas, que eu possa fazer a diferença. Então, mas muitos não querem fazer a diferença. Muitos querem... Lembra do filho mais velho da história do filho pródigo? O mais novo voltou arrependido. O mais velho, que se achava melhor do que todo mundo, ele critica o pai, ele critica o irmão. É assim a vida toda. Ele muda de igreja, ele vai criticar também. E ele não está nem aí. Precisa da salvação mesmo, né? Tem muitos que precisam nascer de novo mesmo, porque essa natureza crítica, mas Jesus, ele sabe. E ele quer mudar isso em mim, em você, para a gente perseverar na fé. Então, eu volto a falar, vale a pena seguir Jesus? Alguns aqui não quiseram, diz o texto bíblico, que eles não quiseram seguir Jesus. Eles não quiseram crer em Jesus. Jesus falou, alguns de vós não creem mesmo. Eles estavam lá, aparentemente, fazendo toda a religiosidade, mas no fundo, eram os piores inimigos. Porque ele se transvestia de uma falsa humildade, mas na prática, no dia a dia, não tinha. Como que é o meu dia a dia e o seu dia a dia? Nos negócios, na família, na igreja. Que Deus nos ajude a levar a sério a palavra e falar, eu quero a palavra de Deus na minha vida. Irmãos, todo dia eu tenho que confessar a palavra, eu tenho que clamar a Deus, porque às vezes coisas externas vão tentando roubar a prioridade, a centralidade de Cristo. Paulo vai dizer lá em Colossenses 3,17 que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Nós não podemos ser cristãos apenas de fachada, nem de final de semana, nem de grupinhos e nem de cargos. Nós temos que ser seguidores de Jesus na obediência, no comprometimento. Então, Jesus está falando o espírito da vida e a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Mas alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e os que o trairiam. Não foi só Judas que traiu Jesus, não, viu, querido? Você vai ver que muitos abandonaram Jesus porque eles queriam se impor. Como igreja, nós precisamos da direção de Deus. Senhor, ensina a gente a ser igreja, ensina a gente a ser povo teu. Senhor, nos ensina a ter Jesus como centro, no nosso coração, no nosso trabalho, nas nossas relações. E com certeza você vai ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma família melhor, para a glória de Deus. Então, lembre-se que a vida cristã é segundo Jesus, não o nosso achismo, não. E às vezes, nem sempre vai ser do nosso jeito. E por amor a Jesus, vamos suportar mais. Por amor de Jesus, vamos se alimentar de Jesus. Vamos se alimentar dessa comunhão com o Pai. E com certeza a nossa vida vai ser mais leve. E a Bíblia diz aqui, né? Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Tem gente que começa até bem, né? Mas de repente,
ela desanima. Com Jesus também foi assim. Às vezes a gente vê alguém desistindo, né? Você fala, por que será? Mas na época de Jesus, alguns que estavam ali diretamente com ele, que não aceitavam a liderança e a autoridade de Jesus, foram embora. Mas que Deus guarde o meu coração e o seu, para a gente continuar confiando, crendo em Jesus e fazendo a vontade dele, e não a nossa, tá bom? Vida cristã é você abrir mão de você, para amar a Cristo e o Pai Celeste, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.